Ali o Coronel Cid diz que o presidente da República não vai dar nenhuma ordem porque não confia no alto comando. Então foi me colocada a seguinte questão: quem diz que não vai dar o golpe porque não confia, admite que daria se confiasse. Gente, aí alguém fala para mim: você é um advogado bolsonarista. Gente, eu falo isso desde a época da Lava Jato, desde o ano de 2014. Oi pessoal, boa tarde, boa tarde. Surgiu uma situação interessante aqui com relação à quebra de sigilo do telefone celular do Coronel Cid. Foi encontrado um conteúdo de mensagens relacionadas a atos preparatórios de uma intervenção militar. E eu estava conversando com algumas pessoas, alguns clientes meus, alguns colegas advogados que eu presto assessoria, e aí eu comentei, eu falei, bom, aquele conteúdo ele é excelente para a defesa do ex-presidente Bolsonaro. E aí os colegas falaram, como assim? Né? Ali o Coronel Cid diz que o presidente da República não vai dar nenhuma ordem porque não confia no alto comando. Então foi me colocada a seguinte questão: quem diz que não vai dar o golpe porque não confia, admite que daria se confiasse. Gente, se você assistir os meus vídeos aqui no meu canal no YouTube, seguir o meu perfil no Instagram, o que eu defendo? O meu perfil chama-se Defesa Técnica Jurídica. O que eu defendo? Primeiro, princípio do indúbio pro réu, que é o princípio da presunção de inocência que está na Constituição. O que eu defendo? O standard de valoração da prova acima da dúvida razoável para acusar alguém, imputar alguém, em especial quando se diz no elemento subjetivo do tipo. Gente, o nosso processo penal, ele é uma lei de 1941, da época do Estado Novo, lá de Getúlio, né? Tinha aquele viés autoritário, fascista, mas nós estamos na égide da Constituição de 1988. Nós vivemos, a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. E a lei processual e a lei penal substantiva e a lei penal adjetiva, que é a lei processual, elas devem e só podem ser interpretadas e aplicadas à luz da Constituição da República, do devido processo legal, do princípio da inocência, da presunção de inocência. Então, aí alguém fala para mim, que tem as pessoas que estão vindo, leva para o coração meu conteúdo, aí posta, você é um advogado bolsonarista. Gente, eu falo isso desde a época da Lava Jato, desde o ano de 2014. Tem 9 anos que eu falo de rigidez processual, só que eu não tinha perfil no Instagram, eu não tinha canal no YouTube, eu falava numa outra rede social aí. Mas eu sempre falei rigidez processual, princípios constitucionais, o processo penal, essa questão do caráter instrumental do processo, tem se trazido muita coisa do direito civil, do processo civil, que tem um caráter enciclopédico. Nós sabemos que a lei processual penal, na sua lacuna, se socorre, né, busca socorro na lei processual civil, mas não por uma instrumentalidade que retira do acusado, do investigado, a dignidade da pessoa humana, o seu direito maior de ser presumido como inocente. Então não interessa se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o seu vizinho, se é o meu pai, se é o seu vizinho que você não gosta, se é o seu vizinho que você gosta, não interessa quem é. Quem está figurando em um processo penal, seja como acusado ou na fase administrativa pré-processual como investigado, goza da presunção de inocência, sim. E eu com todas as vênias, com todo o respeito a quem discorda, o indúbio pro societate, que nós aceitamos como algo normal no tribunal do júri, porque a Constituição Federal diz que o crime doloso contra a vida vai ser julgado pelo tribunal do júri. Quando os indícios de materialidade e autoria estão comprovados em sede de crime doloso contra a vida, a sentença de pronúncia, indúbio pro societate, remete ao conselho de sentença, aos jurados, para que o povo julgue o seu par. Então ali não é um juízo de culpabilidade, o juiz admite que ali tem condições de uma ação penal para ser julgada.
Mas um indúbio pro societá não pode existir na ação penal comum e na fase investigatória. Então, se eu tenho, vamos analisar aqui o elemento do tipo, né? Então, se eu tenho uma prova, uma medida cautelar pediu para ter acesso aos dados de telefone de uma pessoa investigada, que em tese teria potencial obtenção de provas de um outro suspeito, no caso o ex-presidente da República. Quando se teve acesso ao conteúdo, o que apareceu ali? Apareceu que ele conversando com os outros diz: o presidente não vai dar ordem nenhuma para uma intervenção federal porque ele não confia no alto comando. Ora, a motivação pelo qual ele não vai dar a ordem não interessa. Podia dizer porque Deus, ele orou e Jesus falou para ele não fazer, porque o anjo apareceu, que ele foi na cartomante e disse para não fazer, que a esposa dele disse para não fazer, ou porque ele teve dor de barriga. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui está ali. As provas colhidas dizem que o presidente da República estava decidido a não dar ordem nenhuma de intervenção. Isso é prova de defesa. Aí dizer: mas ele falou que se tivesse condições ele daria. Gente, quantas vezes você não fala besteira? Quantas vezes você não fala: se eu pudesse, eu matava esse vizinho que bota música alta. Se eu pudesse, eu ia lá no banco e fazia isso. Se eu pudesse, eu matava meu chefe. Se eu pudesse, eu fazia isso, aquilo. Gente, por favor, isso não é nem ato preparatório, não é tentativa, não é ato preparatório, nem cogitação, eu posso dizer. Eu não sei o que é isso. A pessoa dizer: escuta, você está afim de dar um golpe? Não, porque eu não confio nesse alto comando mesmo, deixa para lá isso aí. Isso é indício de crime? Então, pessoal, eu estou falando isso aqui hoje num domingo, porque vieram para mim umas mensagens, né, de pessoas que eu conheço, que eu tenho relações pessoais e profissionais, que eu comentei essa análise dizendo: agora ficou bom para a defesa do Bolsonaro. Porque eu sou um defensor, eu sou um advogado criminalista e jurista. O meu perfil, quem segue o meu perfil, gente, sabe que não tem paixão ideológica nem paixão política, tá? Então a minha análise técnica dos dados obtidos daquelas conversas, da quebra de sigilo do celular, das mensagens telefônicas, da comunicação telefônica do Coronel Cid, assessor do ex-presidente Bolsonaro, é que aquelas mensagens isentam o ex-presidente de estar atuando em prol de um golpe. Nem sequer em tentativa. Ele foi cabal em dizer: o presidente não vai dar a ordem. Ele falou: não vai dar. Ele falou que está pensando, está avaliando, fez contatos, está conversando, está articulando. Ele falou: ele não vai dar, acabou. E ainda disse que não confia nem no alto comando, nem no ministro da Defesa. Olha só, gente. Então, vamos deixar a paixão de lado. Quando eu defendia que eu criticava os atos da Lava Jato, do Deltan Dallagnol, aquele PowerPoint, aquela coisa absurda, surreal que foi feita para criminalizar, na época, incriminar o ex-presidente Lula, eu falei: tá errado o PowerPoint, eu não estou dizendo se o Lula é bonzinho ou não é, mas isso é um absurdo. Considerar esses elementos de prova que foram obtidos da quebra de sigilo do Coronel Cid como qualquer coisa que possa indicar, de alguma forma, uma conduta, imputar uma conduta criminosa ao ex-presidente da República com relação a esses fatos, é surreal igual o PowerPoint. E eu não tenho dois pesos e duas medidas. Para os colegas advogados e advogadas que querem seguir a mentoria do habeas corpus para o Tribunal Superior, eu sugiro antes, assiste os vídeos que eu tenho aqui no canal, que aí vocês vão entender quais são os princípios do direito que eu avoco, que eu invoco para seguir com essas teses jurídicas, porque não é uma tese de fla-flu, muito menos em habeas corpus. Habeas corpus a gente tem que ir realmente na questão de nulidade diante de princípios, da norma de princípios constitucionais. Por exemplo, eu sempre defendo o indúbio pro réu e sempre defendo a verossimilhança. Veja bem, como que diante de uma situação dessa pode se imputar uma conduta criminosa ao ex-presidente, que eu não tenho nenhuma afeição pelo Bolsonaro, não sou seguidor nem admirador dele, mas não se pode imputar a ele conduta criminosa com base nesses diálogos, pelo fato de que ele não deu golpe porque não confia. Se ele confiasse, ele tenta... Gente, se o meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães. Pelo amor de Deus, processo penal não é brincadeira. Processo penal não pode ser: mas se ele tivesse, então ele teria pensado e teria dito e teria feito. Gente, não é assim.
Meu nome é Antônio Valença, eu sou advogado criminalista, jurista. Vai lá no meu perfil no Instagram, Defesa Técnica Jurídica, baixa o meu livro gratuito, o livro Por que Aprender Direito, traz lições, é um livro pequeno, curto, uma leitura bacana. O pessoal que trabalha comigo, a Kate, o Manja, tá, que são da parte técnica, fizeram um layout bacana, o livro é gostoso, 40 páginas, para te situar no universo jurídico. A gente traz lá desde a pré-história, antes do advento da escrita, até chegar nos dias de hoje, a evolução do direito. É gratuito, gente. Você clica lá, baixa, para entender o que é o direito como instrumento de engenharia social e ficar mais fácil entender essas situações. E eu não mudo. O meu ponto é defesa técnica jurídica. Defesa de quê? Das garantias e dos direitos fundamentais, da lei processual. Não interessa se é o Lula, se é o Bolsonaro. Não se pode brincar com processo penal, não se pode fazer achismo. Não se pode pegar uma frase, uma prova e mudar totalmente o sentido dela e fazer induções, raciocínio indutivo, presuntivo para acusar alguém. Não se pode. Paixão política e ideológica não entra dentro do processo penal. Nunca, jamais. Ok, pessoal? Desejo uma excelente semana para todo mundo. Abraço.